Olá! Hoje a gente vai mergulhar num dos livros talvez mais densos e, vamos ser sinceros, intimidadores da filosofia. Assim falou Zaratustra, do Nietzsche. Com certeza, muita gente tem medo só de ouvir o nome. Exato. E a nossa ideia aqui é, descomplicar um pouco esse negócio. Tentar entender as ideias centrais como se a gente estivesse numa conversa, sabe? Sem aquele peso todo da academia. Um guia para essa jornada, né? Isso. E a gente vai se basear em trechos do original para pegar bem a essência da coisa. E tudo começa com uma imagem muito, muito forte. O Zaratustra, depois de 10 anos sozinho numa montanha, ele decide descer. E ele fala que tá transbordando de sabedoria, como uma abelha que coletou mel demais. A frase em alemão é linda, tem uma musicalidade. Ich bin meine Weisheit überdrüssig, wie die Biene, die des Honigs zu viel gesammelt hat. Ele precisa compartilhar, e essa imagem da abelha é simplesmente perfeita, porque não é um ato de caridade, sabe? Ele não desce por uma obrigação moral. Não é um Messias, então. Não, ele desce porque a natureza dele é uma força que acumulou e que agora precisa se expandir. Pensa numa represa cheia. Ela tem que abrir as comportas. É uma necessidade vital. Um excesso que precisa ser dado. Ok, entendi. Então ele desce com essa energia toda. Qual é a grande mensagem que ele está tão desesperado para ensinar? O que ele acha que a humanidade precisa ouvir com urgência? A mensagem central, o grande objetivo de tudo, é o conceito do Übermensch. O além-homem. Isso que a gente traduz como além-homem. E a primeira coisa é tirar da cabeça a imagem de super-herói de capa. Não tem nada, absolutamente nada a ver com isso. Certo. O que Nietzsche está propondo é, na verdade, uma meta para a humanidade. Ele diz que o ser humano é uma corda esticada sobre um abismo, uma ponte entre o animal e esse além-homem. A frase dele é um soco no estômago, né? Der Mensch ist etwas, das überwunden werden soll. O homem é algo que deve ser superado. Superado. Isso é forte, não é melhorado ou aperfeiçoado, a palavra é superado. Exatamente. Então é como se a gente fosse um estágio de transição. Perfeito. Pensa na evolução. Do verme ao homem foi um caminho, né? Para Nietzsche, o homem como a gente conhece não é o fim da linha. O além-homem seria o próximo passo. E como seria esse próximo passo? Seria um ser que não precisa mais de muletas, sabe? Não precisa de uma moral que vem de fora, de um Deus, de uma tradição. Ele é forte o suficiente para criar os próprios valores, para ser sua própria lei. E isso se conecta direto com outro pedido central do Zaratustra. Bleib der Erde treu. Permaneçam fiéis à terra. Isso. Essa parte é fundamental. Ele está basicamente dizendo para a gente parar de olhar para o céu, para promessas de paraíso, de pós-vida. É isso. É exatamente isso. Ele pede para a gente abandonar as überirdischen Hoffnungen, as esperanças ultraterrenas. O sentido da vida, se é que existe um, tem que ser criado e encontrado aqui, nesta existência, neste corpo, nesta terra. Certo. O além-homem, para ele, é exatamente der Sinn der Erde. O sentido da terra. É o ser que encontra todo o valor e todo o significado na vida como ela é, sem fugir dela. Ok. O objetivo é grandioso. Criar o seu próprio sentido, fincado na realidade. Mas o Zaratustra também pinta um quadro do que acontece se a gente escolhe o caminho oposto, né? Ah, sim. Qual é a alternativa a essa superação? Qual é o grande perigo que ele enxerga? O perigo é uma das visões mais, proféticas e aterrorizantes do livro. O Letzte Mensch. O último homem. O último homem. Ele é o oposto absoluto do além-homem. Se o além-homem é superação, risco, criação, o último homem é o ápice do conforto, da segurança. Da mediocridade. É a humanidade que, como eles mesmos dizem, piscando os olhos, inventou a felicidade. Wir haben das Glück erfunden. E que felicidade é essa? Porque, à primeira vista, inventar a felicidade soa muito bem. Mas é uma felicidade minúscula, sabe? Pasteurizada. O último homem tornou tudo pequeno e seguro. Não existem mais grandes ambições, nem grandes sofrimentos. Uma vida morna. Totalmente. Eles trabalham um pouco ou se divertem um pouco, têm seu pequeno prazer para o dia e seu pequeno prazer para a noite, mas acima de tudo prezam a saúde.
Ninguém quer governar, ninguém quer obedecer, porque as duas coisas são cansativas. É uma vida sem atrito nenhum. Cara, isso é assustadoramente familiar. Soa como, sei lá, uma sociedade otimizada por algoritmos para nos dar só o que a gente quer e evitar qualquer desconforto. A bolha perfeita. É exatamente isso. Zaratustra descreve que eles tomam um pouco de veneno para ter sonhos agradáveis e, no fim, muito veneno para ter uma morte agradável. A analogia é essa. Alguém que ajusta o ar-condicionado, pede comida por aplicativo e passa a vida consumindo conteúdo que só confirma o que ele já pensa. A vida se torna controlável, previsível e vazia. Completamente vazia de grandeza, de paixão. É a morte da vontade. Essa dicotomia é brutal. E aí fica a pergunta óbvia. Como é que a gente evita virar esse último homem? Existe um mapa, um caminho para essa transformação que o Zaratustra propõe? Existe. E não é um manual de instruções, é uma metáfora poderosíssima. As 3 metamorfoses do espírito. É o caminho do desenvolvimento de quem busca a liberdade. As 3 metamorfoses. A primeira fase é o camelo, o camel. O camelo é o espírito de carga. Aquele que se ajoelha e pergunta: Vós estiver, o que é mais pesado? Ele quer carregar os fardos, então o camelo é tipo bom aluno, aquele que absorve a tradição, a moral, os deveres, a fase de aprender as regras do jogo. Perfeito. Ele carrega o peso do tu deves, do zoust, para o deserto. É o espírito da reverência, da obediência, da disciplina. É uma fase necessária. Mas no deserto mais solitário, a primeira transformação acontece. E ele vira o quê? O espírito se torna um leão, o löwe. E o leão é o oposto. Ele não quer mais carregar fardos, ele quer conquistar a própria liberdade. Sua missão é enfrentar o grande dragão do Tu Deves, cujas escamas brilham com os valores de milênios. E o que o leão faz? Ele luta. Ele ruge. Ele ruge um não sagrado, um Heiligsnein. A função dele é destruir os velhos valores. O leão ainda não consegue criar valores novos, mas ele conquista o terreno, a liberdade para a criação. Ele vira o senhor do seu próprio deserto. É a fase da rebeldia crítica, da desconstrução. Isso. Esse não do leão é poderoso. É quase como a adolescência da alma, num nível filosófico, quando você questiona tudo que te ensinaram. Mas, assim, não dá para viver só de nãos, né? Depois de destruir tudo, o que vem? Aí vem a transformação final, a mais difícil, a criança. Das Kind. A criança é inocência, é esquecimento, é um novo começo. Ela é um sim sagrado à vida. Ein heiliges Ja sagen. Um sim. Sim. A criança não precisa lutar contra um dragão. Ela simplesmente cria. Ela é uma roda que gira por si mesma. Um primeiro movimento. Ela cria seus próprios valores, suas próprias regras, de forma lúdica, como quem brinca na areia. É o estágio do criador. Entendi. É como um artista. Primeiro ele precisa ser o camelo, aprender todas as técnicas, a teoria. Uhum. Depois ele tem que ser o leão, quebrar as regras, desafiar os mestres, para encontrar a própria voz. E só então ele pode se tornar a criança e criar algo genuinamente novo, com pureza, com alegria. A analogia é essa. A jornada é do dever, o tu deves, para a liberdade, o eu quero, e finalmente para a criação pura, o eu sou. Mas essa transformação toda, ser camelo, leão, criança, exige uma energia, uma força motriz quase sobre-humana. De onde o Nietzsche diz que vem essa força? Qual é o combustível para essa jornada? O combustível é o conceito talvez mais famoso e, com certeza, o mais mal interpretado de Nietzsche. A Willensmacht, a vontade de potência. Certo. E aqui é fundamental entender que isso não é primordialmente a vontade de dominar outras pessoas. Essa é uma interpretação muito, muito rasa. Mas essa ideia não é problemática, porque, assim,
vontade de potência soa como uma desculpa para a tirania, para o mais forte se impor sobre o mais fraco. É um risco real de má interpretação, e isso aconteceu historicamente, infelizmente. Mas para o Nietzsche, a vontade de potência é o impulso fundamental de toda a vida, não é só humano. Como assim? É a força intrínseca que leva tudo que existe a crescer, a se expandir, a superar a si mesmo, a descarregar sua força. Zaratustra diz: onde encontrei vida, encontrei vontade de potência. Pensa numa plantinha quebrando o concreto da calçada para crescer. Ela não está sendo má ou dominadora, ela está expressando a força vital dela, a vontade de ser mais. Um filósofo que cria um sistema de pensamento, um artista que cria uma obra-prima, todos estão exercendo sua vontade de potência. É a força criativa em ação. Ok, faz mais sentido. É uma força mais existencial do que política. Se essa é a força motriz, então, qual é a prova de fogo? O teste final para saber se alguém está mesmo no caminho do além-homem. Ele parece ter um teste definitivo para isso. Ele tem. É o pensamento mais pesado de todos. O teste supremo. A ewige Wiederkunft. O eterno retorno. O eterno retorno. Ele não apresenta isso como uma teoria cosmológica, e sim como um experimento mental. Uma pergunta. E se um demônio aparecesse para você e dissesse: esta vida, como você a vive agora, e como a viveu, você terá que vivê-la mais uma vez e inúmeras vezes, e não haverá nada de novo nela. Mas cada dor e cada prazer, tudo terá de retornar a você na mesmíssima sequência. Nossa, que ideia brutal. A primeira reação da maioria das pessoas, eu acho, incluindo a minha, seria o desespero absoluto. Reviver os piores erros, as piores dores para sempre. É um pesadelo. Exatamente. A questão é, você se jogaria no chão, rangendo os dentes e amaldiçoando o demônio? Ou você responderia: você é um Deus e nunca ouvi nada mais divino? Uau! O eterno retorno é esse teste psicológico. Você consegue amar tanto a vida, a sua vida, com tudo de bom e de ruim, a ponto de querer revivê-la infinitamente sem mudar uma vírgula? O além-homem é aquele que pode dizer sim a essa ideia com alegria. É a afirmação máxima da vida, o que Nietzsche chama de amor fati, o amor ao destino. E tem aquela visão do pastor com a cobra na garganta, que parece ser a chave para entender isso, não é? É a imagem que resolve a questão. Zaratustra vê um pastor engasgado com uma cobra negra entalada na garganta. A cobra é esse pensamento sufocante do eterno retorno, a ideia paralisante de que tudo vai se repetir. O pensamento que te asfixia, isso. E o Zaratustra grita para o pastor: morda, morda, arranque a cabeça dela. O pastor morde e cospe a cabeça da cobra para longe. Então ele se levanta transformado, rindo como nenhum ser humano jamais riu. Então, ao confrontar o pensamento mais terrível... Ao engolir e dominar esse pensamento, ele se liberta e alcança um novo patamar. Ele não é mais vítima do destino, ele o ama e o quer. Então, no fim das contas, o que a gente leva disso tudo? Parece que Zaratustra não é um livro de respostas, né? É muito mais um livro de perguntas e desafios. Ele não está te dando um manual de como viver. Exato. Ele te força a olhar para a sua própria vida, para os seus próprios valores. Certo. A jornada que ele propõe é essa. Começa com a coragem de rejeitar a felicidade medíocre do último homem, passa pela disciplina do camelo e pela fúria libertadora do leão para superar a moral, e culmina na capacidade criativa da criança, que finalmente pode dar um sentido próprio para a vida. E tudo isso impulsionado pela vontade de potência e validado pelo teste do eterno retorno. Exatamente, essa é a costura de tudo. E o final do livro é bem aberto, né? Ele não chega a uma conclusão fechada. Zaratustra parece estar esperando por algo. Por seus discípulos, talvez. Sim, ele está pronto para o seu Großen Mittag, o grande meio-dia. É um momento simbólico em que a humanidade está no ponto médio da ponte, entre o animal e o além-homem, quando a grande decisão precisa ser tomada. A decisão de qual caminho seguir. Isso. A questão final que Nietzsche deixa no ar não é se o além-homem virá, mas qual caminho cada um de nós está trilhando agora.
É o caminho do Criador, que precisa, como diz a famosa frase, ter o caos dentro de si para dar à luz uma estrela dançante? Man muss noch Chaos in sich haben, einen tanzenden Stern gebären zu können. Ou É o caminho do último homem, que apenas pisca, satisfeito em sua pequenez e no seu conforto. A provocação fica pra gente.